Olá, turminha. Vamos aqui à correção de matemática do nosso livro PNLD. Está sendo realizada em 17 de setembro de 2020. Então, a temática de hoje é medindo volumes. Volume, gente, assim como os nossos sólidos geométricos, trabalha com 3 dimensões: largura, comprimento e altura, certo? Por isso que quando você vai expressar a medida deles, você expressa em metro cúbico, porque você está trabalhando com 3 dimensões. Então aqui ele começa bem simples, né, para você entender. Ele diz assim, ó: veja a seguir construções feitas com blocos cúbicos, ou seja, com 3 dimensões, de mesmo tamanho. E tem a construção 1, construção 2, construção 3. Quantos blocos são necessários para fazer a construção 2? Então, a construção 2, gente, a gente percebe que tem só um bloco, né? Só um bloco em formato de cubo. Na construção 1, foram utilizados quantos blocos? É só você contar, né? 1, 2, 3, 4. Então, na construção 1, foram utilizados 4 blocos. E na construção 3, só você contar também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na construção 6, 3 blocos. Para essa questão de volume, gente, é interessante você ter em mente que nem sempre você vai visualizar todas as partes do bloco, né? Mas dá para você entender que aqui tem um atrás, aqui também tem um atrás, certo? E não tem outro segredinho não, é contar mesmo. Continuando, tomando como unidade de medida o volume do bloco representado na construção 2, podemos dizer que o volume da construção representado na figura 1 é 4 blocos. O volume da construção representado na figura 3 é 6 blocos, certo? Essa questão foi mais explicativa. Agora vamos à atividade. Ele diz o seguinte: o sólido representado abaixo pode ser chamado de bloco retangular. Para determinar o volume desse sólido, considere o volume de um dos blocos menores que o tomamos como unidade de medida. Qual é o volume desse bloco retangular? Então, para saber o volume total aqui, ele destacou um dos blocos e quer que você tome ele como unidade de medida. Então, gente, é só você contar quantos bloquinhos desses é possível ter aqui, certo? Então, aqui, ó, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 na frente, tem 6 atrás, certo? Se tem 6 aqui, tem 6 embaixo e tem 6 lá atrás, certo? Então, aqui é só você fazer 4 vezes 6, que é igual a quanto? 24, ok? 24 blocos menores. O bloco maior é composto por 24 desses bloquinhos, ó. 24 blocos menores. Agora, você entendeu? Aqui embaixo eu só tô vendo um. Agora, se não tivesse toda completinha, esses aqui iriam baixar um ou outro. Se estão todos na mesma altura, é porque tem uma fileira completa embaixo, uma fileira completa embaixo, né? Então, às vezes, não dá para você contar todos, mas você vai subentender que se aqui eles estão em cima, bem direitinho, já pensou que se eu tirar esse, o de cima baixaria? Não foi o caso. Então, tá tudo completinho. Então, é 4, ó. 1, 2, 3, 4, vezes quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 4 vezes 6, ok? Para você trabalhar com volumes, você sempre trabalha com 2 dimensões, não, 3. Ó. Aqui você tem a largura, o comprimento e a altura, certo? Aqui você diz assim, a largura aqui é quanto? 1, 2. A altura aqui é quanto? 1, 2. E o meu comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6.
Então, o volume vai ser a largura vezes a altura, que eu represento sempre pela letra H, vezes o comprimento. Aí você vai substituir nessa forma. Volume, ó. Quanto foi a largura? 2. Quanto foi a altura? 2. Quanto foi o comprimento? 6. Então, o volume desse bloco vai ser igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, igual a 24. Por isso que a gente diz que o volume aqui é cúbico. Se você estivesse trabalhando com metro, seria metro cúbico, esse 3 de cúbico. Ou se você estivesse trabalhando com centímetro, centímetro cúbico. Esse 3 indica exatamente essas 3 dimensões, ó. Largura, altura, comprimento, ok? Então, na dúvida, identifique... Ah, tia, eu não consegui contar. Identifique a altura, identifique a largura, identifique o comprimento e jogue na fórmula. Qual é a fórmula? Volume é largura vezes altura vezes comprimento. Substitui que você vai encontrar o valor final sem dificuldade, ok? Vamos adiante. Ó, o cubo representado ao lado tem 1 centímetro de aresta. O volume desse cubo é 1 centímetro cúbico, ó, tá vendo? 1 cm3, é esse bloquinho aqui. Tomando esse cubo como unidade de medida, escreva o valor em centímetro cúbico de cada sólido a seguir. Então, gente, nesse caso aqui, não é uma figura retangular. Então, não tem outro processo. O processo é contar mesmo. Quando é uma figura retangular, você pode usar essa regrinha aqui que eu lhe dei. Mas nesse caso aqui, não é uma figura retangular, então você tem que contar. Então, tomando cada quadradinho desse como centímetro cúbico, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o volume da figura A é 9 centímetros cúbicos. Vamos à figura B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 centímetros cúbicos o volume da figura B, certo? Vamos à questão 3. Ele diz o seguinte: observe ao lado a representação de um bloco retangular. Cada cubo que o forma tem 1 centímetro cúbico de volume. Então, cada bloquinho desse daqui é 1 centímetro cúbico. Ele perguntou o seguinte, ó: quantos cubos com 1 centímetro cúbico há em cada camada desse bloco? Em cada camada, gente, é como se você fosse visualizar só uma camada dessa, ó, certo? Então, a gente percebe que visualizando a camada de cima, nós temos 6 cubinhos, não é isso? Aqui, ó, você vai visualizar só a camada de cima. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 cubos. Aí ele perguntou quantas camadas de cubo há nesse bloco. Então, a gente percebe que aqui, ó, uma camada, 2, 3, 4 camadas, né? Qual é, em centímetro cúbico, o volume desse sólido? Como você fez para calcular? Então, aqui, se são 4 camadas com 6 cubos, é aquela história que eu lhe disse. Só você fazer 4 vezes 6. 4 vezes 6 igual a 24, ok? Aqui na questão 4, ele diz o seguinte: leia a informação a seguir. Um bloco retangular tem como volume de 96 centímetros cúbicos. Outros blocos retangulares menor têm um volume de 8 centímetros cúbicos. Agora complete. O bloco menor cabe quantas vezes no bloco maior? Então, gente, aqui ele já está dizendo 12, né? Mas para você chegar a esse 12, era só você pegar o volume do bloco maior, que era 96, e dividir pelo bloco menor, que era 8, que você ia completar aqui com o 12. Ele até deixou o espaço aqui e trouxe a continha. 96, que é o grande, dividido por 8, que é o bloco menor. Então, aqui ele dividiu 9 por 8 é 1. 1 vezes 8 é 8, para 9 e 1. Baixou o 6. Ficou com 16.
Qual é o número que multiplicado por 8 seja igual ou próximo a 16 sem passar? 2. Então, 2 vezes 8, 16, para 16 nada. Então, o bloco maior cabe 12 vezes no bloco... Aliás, o bloco menor cabe 12 vezes no bloco maior, né? Por conta da divisãozinha. Então, gente, eu vou gravar um segundo vídeo com o restante da correção, tá bom? Já tô com 10 minutos. Um abraço.